Começamos mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e a dupla dinâmica está aqui comigo, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Estamos chegando aos 10 mil inscritos. Acho que nesse momento aí a gente já completou 10 mil inscritos aqui no canal do 12 Esportes, no Carneiro e Mafuz, um número bem legal. A audiência está super legal aqui no podcast e nessa edição a gente tem bastante coisa. De novo, né? Igual o programa passado, com muitas bombas aí para a gente comentar. Vocês têm opiniões aí fortes sobre diversos temas, que aconteceu muita coisa nessa última semana. Mas antes, claro, aquele recadinho. Se não é inscrito, clica ali, se inscreve aqui no canal do 12 Esportes. Compartilha esse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário para a gente alcançar o maior número possível de pessoas e você também fazer o programa com a gente. Vamos lá. Ontem o Atlético perdeu de São Paulo 2-1, jogou nada, né? Jogou mal o Atlético de novo, tinha vencido o Vitória no final de semana com o Juca Antonello, foi a terceira partida agora do interino no comando do Furacão, mas será que a gente vai ter um Wesley Carvalho 2.0, Augusto Mafuz? Não, antes, bonita essa japona do Carneiro. Mas ele tá te elogiando toda vez. Não, Carneiro, mas é nova essa aí? Burberry. Você não esteve em Londres? Estivemos lá. E por que não comprou uma Burberry? Não, mas eu comprei um óculos lá na Burberry. Mas a próxima vez você traz o óculos, ele já compra, faz ele óculos. vai para Londres e compra a jaqueta Tigrinho. Não, o Carneiro sempre é muito elegante, né? Então vamos falar do Atlético. E aí? Não me surpreende, não. Vamos... pelo menos é minha opinião e eu quero ser coerente em relação a esse fato. Eu me arrependo muito de ter criticado o Wesley Carvalho ano passado, porque no final de tudo não era ele o culpado. Não era ele o culpado. E não vou criticar o Antonello, pelo mesmo motivo. Não é ele o culpado. O que acontece agora? Não vamos ao passado, mas o que acontece agora? Com o Cuca, nós obrigatoriamente temos que voltar e alcançar a figura do Cuca. Pela inteligência do Cuca, capacidade do Cuca de armar um time de futebol, as deficiências individuais, os limites individuais, eles são superados pelo esquema tático. A partir do momento que um técnico de primeira linha, como é o Cuca, sai, desmancha tudo e aí escancaram os defeitos individuais. Então não me surpreendeu que o Atlético tenha jogado o que jogou contra o São Paulo. A bagunça do time, mas não era a bagunça tática. A falta de categoria, antigamente diziam, falta de categoria do time. Faltou velocidade no jogo, faltou querer também, né? Parece. Exato. Porque o Atlético está dividindo em panela. Sobretudo, a panela dos antigos. O Thiago Heleno, o Pablo, o Eric, o Christian. Fernandinho. Não, Fernandinho não. Fernandinho está isento de tudo. O dos gringos não tem comando, dá uma bagunça, aquele CT do Caju, e dá no que dá. E ninguém mexe no Thiago Heleno. Está na hora de tirar o Thiago Heleno do time. Essa história que foi falha do Esquivel na bola, não. Eu vi e revi antes de chegar aqui, eu vi outra vez. O Esquivel deu um passe normal. Apenas não jogou nos pés do Thiago Heleno. O que o Thiago Heleno tinha que fazer? Ir de encontro à bola. Foi posicionamento ruim, né? Exatamente. Escorregou e perdeu o lance que originou o gol do São Paulo. Definiu a vitória do São Paulo, Carneiro Neto. São Paulo que vinha aqui... Então eu quero só terminar um negócio, que essa é a minha opinião. O Atlético, quando eu falo Atlético, a torcida está sendo vítima de outra mentira do Mário Celso Petralha. E da omissão dos outros dirigentes do Atlético, que aceitam pacificamente
A propósito, eu não quero generalizar, eu quero nominar as pessoas. O Lúcio Glombi e o Henrique Gaedi são pessoas absolutamente sérias, idealistas, estão lá para servir o Atlético Paranaense. O que eu tenho dúvida é que se o silêncio deles significa a concordância com tudo que está ocorrendo. Eu gostaria de falar com um deles, inclusive pessoalmente, para saber se eles aceitam isso, porque então não tem nenhum objetivo eles, pessoas sérias, desinteressadas, participarem dessa diretoria do Atlético. A saída deles seria um benefício para o Clube Atlético Paranaense, porque criaria uma situação de que alguma coisa tem que ser mudada. Carneiro, dá para salvar o Centenário? Olha, primeiro vamos falar do jogo. Depois nós vamos falar dessa parte infraestrutural, política, administrativa do Clube Atlético Paranaense. O Atlético ganhou em Salvador, no Barradão do Vitória. Jogando mal. Num momento de cautela do técnico Juca Antonello, que colocou finalmente um primeiro volante, o Gabriel, um jogador experiente, um jogador que deu consistência ao setor. Aí o Thiago Heleno e o Fernandinho, no intervalo, se auto-substituíram, demonstrando que o técnico não tem comando. Mas o Atlético, com a saída dos dois veteranos, melhorou. Melhorou, apesar de levar um sufoco nos primeiros 15, 20 minutos. O goleiro Léo Link fez defesas espetaculares. E o Atlético teve aquele lance, né? Teve um gol perdido pelo Pablo e a jogada que o Julimar concluiu. Então o Atlético ganhou o jogo do Vitória. Ontem, antes da partida, eu falei no meu comentário na Rádio CBN que o caminho indagado, né? O que o Atlético precisava fazer para ganhar do São Paulo na Liga Arena. Eu disse, tem que repetir o posicionamento, a humildade e a seriedade do jogo com o Vitória. Mas para minha surpresa, o Gabriel não foi escalado e sequer usado. E a panela do Thiago Heleno escalou o Eric, desde o início. Como o Eric e o Christian não estão jogando nada, e não vão jogar nada, e o Zapelli é um problema, porque o Zapelli sabe jogar, ao contrário do Eric e do Christian, o Zapelli tem características individuais técnicas bastante interessantes, mas tem uma cabeça ruim. É um jogador que precisaria ser trabalhado. O Cuca me confirmou isso. O Cuca que recuperou o Canóbio, estava recuperando o Coelho, e a próxima missão dele seria tentar fazer o Zapelli jogar futebol. Não teve tempo. Então, na partida de ontem, o Atlético fez um péssimo primeiro tempo. São Paulo brincou com o Atlético, que não é um grande time, mas é superior. O grupo é superior e tem mais personalidade. E por sorte conseguiu um empate ainda no primeiro tempo. Exatamente. Daí o empate e na etapa complementar o Atlético foi muito mal. E aquele lance que o Mafuz caracterizou muito bem, é culpa do Thiago Heleno, claro, o lateral atrás da bola, o quarto zagueiro tem que pegar a bola. Mas é um ex-atleta, não tem mais condições. Então o Atlético está com um problema grave, também já alertei sobre isso. No ano do centenário em que prometeram o título, vai famosa luta por uma vaga na Libertadores. Não sei se vai conseguir. Agora vamos então entrar nessa parte que o Mafuz mencionou, dos homens que apoiaram o Mário Celso Petralha na sua... Eu não gostei da reeleição dele, é um homem doente, deveria, ele próprio, né? Validade quase vencida, não, eu fiz minha parte, muito obrigado, eu vou descansar, cuidar da minha saúde. Seria um gesto, o bugeste. Mas não, a vaidade do Mário Celso Petralha é maior, a ambição é muito maior, e ele resolveu ser reeleito mesmo sem estar 100% fisicamente. Aí o que acontece? Ele foi infeliz, já vencendo, o Atlético vai para o terceiro ano sem ganhar um título importante, né? O último foi em 21, o bi da Sul-Americana. Fez a final da Libertadores em 22 e perdeu por culpa do Filipão, que não pôs o Terans em campo, e por falha do Pedro Henrique, que foi expulso e também não foi substituído rapidamente. Ponto. O ano passado o Atlético ficou com 2 técnicos suplentes, estagiários, e o time se arrastou. O mesmo time de hoje, praticamente sem o Vitor Roque. Né? Não acrescentou nada. As contratações foram péssimas, mas isso nós já estamos falando, né? Virou um relógio de repetição, né? Não faria as contratações que o Atlético fez, gastou uma fortuna. Quando o Cuca sugeriu a contratação de reforços, o presidente falou que não tinha mais dinheiro, que o que estava investido já havia sido e tinha que pagar o estádio, etc. Aí, na sequência, o Cuca se arrependeu, fez aquele
aquela confusão no vestiário. Houve sim a briga do Thiago Heleno com o Paulo Miranda, e naquele momento o Cuca se descontrolou e falou que ele ia sair então para evitar problema. Depois se arrependeu, ponto. Eu acho que o Atlético está com muita dificuldade, principalmente fora de campo, porque não tem uma gestão no departamento de futebol. Eu não estou culpando o Leitão e o Mazuco, não. Precisava ter, isso é uma tese minha antiga, um diretor institucional. Aí que entra o Glombi e o Gaed, que são pessoas, são nossos colegas, né, formados em direito, advogados brilhantes como o Mafuz, na prática. Eu não advoguei muito pouco. Então, o Atlético precisa acordar. O Conselho Deliberativo, que já homenageou Petralha com o nome do estádio, primeiro clube do mundo que pôs o nome do estádio a um funcionário remunerado. Eu acho que foi uma homenagem muito merecida. Mas, ponto, né? Tem que mudar. Tem que vir cabeça nova, gestão nova no futebol. Estou falando de futebol. Não quero nem saber de universidade, se acabou sub-9, sub-10. Isso aí para mim é de menos. Eu quero saber se vai ganhar do Atlético Goianense domingo. O meu negócio é futebol. Já que você citou aí, vamos falar um pouquinho desse assunto que foi um assunto que entrou nas manchetes aí, o fim de categorias de base do Atlético, sub-9, sub-10 e sub-11. O Atlético decidiu terminar essas categorias. O Mafuz vai contar aqui alguns bastidores. O motivo. Mas, ao meu ver, assim, o motivo, o Atlético tem todo o direito, né, de acabar. Tem todo mas o direito. A forma como fez... deixa eu explicar, eu prometi para os assinantes do 1-2, eu fiz a crítica da forma como foi feita, né? A frieza como foi anunciado, e a coisa repentina. Agora, o conteúdo do ato, eu acho que o Atlético não está errado. O custo-benefício é muito oneroso. Tudo vai cair na Lei Pelé. Tudo vai cair na Lei Pelé. O clube remunera, gasta com essas categorias, não revela praticamente o jogador, um ou outro vai para a categoria de sub-12, sub-13, e aí o guri de 12 anos, 13 anos já tem um procurador, já tem um empresário. Tem um empresário, e na hora de fazer o primeiro contrato, temos uma proposta do Palmeiras, temos uma proposta do Flamengo, temos uma proposta do Milan, e o clube fica refém do empresário. Então, eu sou bem sincero, no fato em si o Atlético tem razão. O problema foi a forma como ele adotou essa postura. Agora, de resto, eu concordaria. Se eu estou lá dentro, eu concordaria com essa atitude. Mas não me espanta o Atlético fazer as coisas dessa maneira. Bom. Pelo histórico. Exatamente. Pelo histórico. Só voltando a falar do time, você veja que a questão do Atlético pode pôr o técnico que quiser. Fernando Diniz, o Mano Menezes seria uma boa opção, mas o Atlético não contratou, continua com o substituto. Mas se o Atlético não tiver a humildade de reconhecer que o elenco é fraco, ou seja, jogar mais defensivamente, porque ninguém marca no meio de campo. Ontem, por exemplo, Fernandinho, Zapelli, Eric e Christian é um convite à valsa. Ninguém tem pegada. Aí vai no mano a mano do ataque adversário com a zaga. A zaga com o Thiago Heleno, veterano, e o Kaique inseguro. Meu amigo. Até hoje eu estou para saber e quero que me explique qual é a função do Eric dentro do Atlético. Esses dias você até falou, né, que eu não sabia o que o Eric fazia. Mas até hoje eu não sei o que ele faz. E com a agravante das ausências por circunstâncias, né, do Canóbio, Coelho, Nicão, Mastriani, né, lesão na Copa América, etc. Então o Atlético já não tem um grande time, um grande elenco. Perde 4, 5, que seriam, né, mais ou menos para ajudar.
E não arma. Não tem, o Atlético não tem o primeiro volante, é o Filipinho, o primeiro volante, o Zé Vitor. São fracos. Não, o Zé Vitor é mais meio ofensivo, né, do que primeiro volante. E o Filipinho é o quê? O Filipinho seria um segundo volante ali, mas ele tá... Segundo. O Atlético precisa de um primeiro. Sim, primeiro. Precisa de uma autoridade máxima da cristandade. O Gabriel pode ser, ser o Gabriel. Mas por que não foi escalado? Aí que está, por causa da panela do Thiago Heleno e do Pablo. Como você... Acho que foi você que falou, né, cara? Um jogador estilo Cocito, não é? Sim, o Wellington. O Wellington, o Cocito, os grandes volantes que o Atlético teve. Não por acaso o Atlético foi campeão brasileiro com o Cocito, campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Wellington. Então o Atlético precisa ter um jogador de marcação, que não era o Hugo Moura, não era. Era um jogador também que não atendia as necessidades. Mas em vez de contratar esse primeiro volante, um meia, eles vão contratar o tal de Iório, gastaram uma grana. 23 milhões. E mais 7% pro empresário. Bom, o Atlético agora tem jogos difíceis, assim, a sequência é Atlético Goianiense fora, depois Bahia em casa e Ipiranga, Copa do Brasil, segundo jogo, o Atlético perdeu de 2-1, é um jogo que vai ser decisivo aí para o Atlético continuar aí com o calendário na temporada. Depende muito o que o Pablo e o Thiago Heleno escalarem, vamos ver o time que eles vão escalar. Com detalhe. Nós estamos na metade do ano, passou a metade do ano, já estamos no mês de julho, e o Atlético não tem um time, o 11, ninguém sabe qual é o titular, não tem padrão de jogo, não tem jogada ensaiada e não tem um treinador experiente. E vai decidir vaga na Copa do Brasil, com adversário de menor envergadura, mas que já ganhou. Depois tem a Copa Sul-Americana. Então, no brasileiro, se continuar nesse jeitinho aí, vai pro rebolo. Sim. Não tem moleza. Vai para a segunda página da classificação logo, logo. Então eu vejo a situação dramática, sabe? Se não for tomada uma medida já que eu digo é agora, nas próximas 72 horas, o Atlético tem toda a chance de queimar o ano do centenário dentro de campo. Por isso que eu perguntei, dá para salvar o centenário? Desse jeito não. E assim, a janela vai abrir no dia 10 de julho. Vai ter mais de um mês aí para os times contratarem. O Atlético precisa se mexer e contratar jogadores para serem titulares. Mas primeiro tem que ver o técnico, né? Também, importantíssimo. Não pode fazer o que fez. Primeiro contrata e depois contrata o jogador e depois vem o técnico. Aí contrataram o Osório. Aí o Osório ainda deu umas pitacos, indicou o jogador. Contrataram também. Aí o Osório michou, vem o Cuca. Aí quando o Cuca pediu para ser campeão brasileiro, dar um título, daí não vamos contratar. Mas vocês acham muito caro. Que essa sequência, a saída do Cuca, essa sequência do Juca Antonello e a derrota para o São Paulo, da forma com que aconteceu, ela mostra para a diretoria que o técnico precisa vir já? A diretoria sabe disso. A diretoria é insensível para isso. Por quê? Quem manda é o Petralha. Os outros só dizem sim e amém. Me desculpe, mas não foi por isso que se uniu o Atlético. Se uniu o Atlético para contestar algumas atitudes do Mário Celso Petralha no futebol. É isso o problema. É uma situação que a gente não vê acontecendo. Né? A gente não vê acontecendo. O problema chama-se Mário Celso Petralha. Exato. Só não vê quem não quer. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar do Coxa, que tinha um CEO, o Carlos Amodeu, agora não tem mais. A gota da água foi a situação do Aleph Manga. O Amodeu perdeu essa queda de braço e agora, depois de muitos protestos da torcida, de frases que não agradaram os torcedores, depois de promessas não cumpridas, de contratações erradas, ele deixa o clube e mostra a força que o Autuori tem junto com a dona da SAF e a Tricorp também. O que você acha, Mafuz? Não acho que a causa imediata foi a pendência do Aleph Manga. Já estava se desenhando. Claro, já estava ficando maduro. O Amodeu, ele decepcionou os patrões em razão da incapacidade dele diretiva. Ele é um bom advogado dentro de um escritório para tratar de
direito econômico, direito financeiro, mas tratando de futebol, ele já fracassou no Grêmio e iria fracassar no Curitiba. Agora, deram muita repercussão para a queda dele. Eu entendo que essa função, como é que é a função dele? Ele é o CEO. CEO. É o diretor CEO executivo. O Chief Executive Officer. Exato, é diretor executivo. No futebol, é um cargo irrelevante. É diferente desse cargo numa grande empresa. Mas é o que é a SAF. Eu gostaria ser, só né? de terminar. Numa grande empresa, o CEO, ele tem poder de decisão. Ele tem poder de decisão. No futebol não tem. É apenas um nome que cumpre ordem do comando. Comando esse que não quer aparecer, né? Que ele não quer aparecer. Quer ficar ele é uma plano. espécie de laranja. No caso específico, como é o Alexandre Leitão. Essa história que o Alexandre Leitão é formado em Harvard, trabalhou 8 anos no Orlando, que é um crânio, isso tudo é tudo conversa. Entra lá no futebol do Atlético, toda a capacidade e cultura dele é absorvida pelas ordens do Petralha. No caso do Curitiba, não adianta mudar a pessoa do cargo. O que adianta é o comando, a empresa que comprou o Curitiba, ser conscientizada em fazer investimento esportivo. E ela não faz isso. Acontece que essa nova nomenclatura de CEO, que evidentemente é a criação dos americanos, é para as grandes corporações. Você veja que houve a mudança na Boeing, por exemplo, do CEO e dos executivos. O que aconteceu? Porta começou a voar, janela começou a sair, por causa de economia. Isso foi uma decisão interna. Isso aí a gente leu, acompanhou nas reportagens. É até um documentário que fala isso. Exatamente. Né? Agora vamos então entrar no futebol. No futebol, o Mafuz expôs muito bem, o erro do CEO é quando ele não acerta o indicado dele para ser o executivo, o supervisor. Ele errou no Arthur, no ano passado, que trouxe aquele monte de estrangeiros. Vamos lá, Slimani, o Samaris e o Gessé, o Ressé, o espanhol. Mas e os nacionais também não agradaram? Imagina, aí o salário em média ali, cada um estava no mínimo 400 mil reais. Pois é, daí contrata um técnico que critica o time, o Antônio Carlos Zago. O time é meia boca e eu vou embora, tá bom. Aí contrata o Thiago Kozlovski, competente, trabalhador. Que já estava na base, era o treinador da base. Muito bom. Foi alçado ao cargo de treinador mas não lhe deram condições técnicas e o Curitiba caiu. Aí começa o novo ano. Já no final já veio o Guto, né, para fazer o Guto Ferreira, o bombeiro, né, o bombeiro. Já tinha ido pro brejo, mas o Guto veio e pensando no ano seguinte. Aí começa o ano seguinte. Isso. Aí fracassa no estadual, fracassa na Copa do Brasil e vai mal no Brasileiro da Série B e tira o Guto Ferreira. E um detalhe, Carneiro, a repetição, né, que a gente já falou várias, repetição do mesmo erro. Aí é burrice, né? Você tem o tempo de 30 dias, eliminação do Paranaense, mantém o técnico, dá 2, 3 jogos, demite. Então, aí, meu amigo, complica tudo. Aí vem um trabalho. Paulo Autori. Tudo bem, o Paulo Autori assume e daí já traz um outro treinador, que ele indicou aí, né, o Fábio Matias. Aí o Curitiba vai indo, o time não é grande coisa, né? Alguns jogadores individualmente bons, outros nem tanto. A campanha não empolga. Aí vem o assunto Aleph Manga, num momento impróprio, desagradável. Exatamente. E o que acontece? A torcida não tem responsabilidade, claro, ela é apaixonada. Ela quer o artilheiro, mas não é o caso. Aí o Paulo Autori, em vez de internamente resolver o assunto com a Amodeu, foi a público. Aí esse Amodeu ficou bravo. Espera aí, eu não culpo o Paulo Autori, não é nem porque culpa. Quem provocou a situação foi o empresário do Aleph Manga. É verdade. O advogado do Aleph Manga. Fez uma postagem lá criticando o William Thomas. Exatamente, quinta-feira, depois que nós saímos daqui. Foi à tarde. Ele fez o advogado do Manga. Vamos lá, recapitulando. Ele era o advogado do Manga no começo, deixou o caso e retomou o caso.
e fez uma postagem criticando o William Thomas, que é quem trabalha junto com o Autuori. E o Autuori foi se obrigou a assumir uma posição. Mas então, não vai deixar fazer com que o dólar lá no Alto da Glória baixe. Entendeu? Desde que o Lula não fale nada. Exatamente, não vai fazer, não vai mudar nada. Porque no futebol quem vai mandar é o Autuori mesmo. Então eu só quero te dizer, em resumo, de forma geral, como relativa à função deste diretor executivo nas SAFs do futebol brasileiro. O Alexandre Leitão, por exemplo, falam desse... Eu não conheço o Alexandre Leitão, mas falam que é uma sumidade. Por acaso, se ele tem poder, por que ele não contratou um técnico para o Atlético? Mas ele não tem poder, né? Bom. Então, ele não tem poder. Então mais são figuras decorativas. Sim. Que custam caro para o clube. Cadê o clube com o diretor institucional? O Flamengo tem o Brás. Bem ou mal, está lá o Brás. Está lá, é diretor. Ele que manda, ele assume. Mas, Carneiro, quer um exemplo maior do que a ideia do Alexandre Leitão pintar as paredes da arena, anunciar que estava pintando e depois simplesmente isso... Ficou quieto? Porque ia mexer. O que aconteceu? Chegou a ordem de cima, não quero que fique quieto. Não, mas então, adianta ter diretoria? Esse cidadão e o outro estavam no vestiário no dia que o Cuca perdeu a Tramontana. Se o Cuca fosse puxado pelo braço por um executivo, como seria normal no futebol, a gente aprendeu isso. Cuca, vamos tomar uma cervejinha e vamos sair. Exatamente. Não tinha crise, o Cuca estaria no Atlético. Calma. Mas aí que está o problema, eles não... Como é que vão bater de frente com o Cuca? O Cuca é muito mais nome que eles, é muito mais importante do que eles no contexto. Essa é a questão do futebol. Agora, se é um diretor institucional, ele está acima de tudo, pois ele é institucional, ele está ali gratuitamente pelo clube. Isso não. Então o futebol, a mercantilização do futebol avacalhou o dia a dia, o cotidiano do futebol. Um dia desse eu fiz um texto aí, eu pensei que ia ser recusado pelos assinantes, por torcedores. Se o Cuca voltasse? Exatamente, se o Cuca voltasse. E vou te falar um negócio. Se o Petralha não fosse vaidoso, excessivamente orgulhoso, ele tentava trazer o Cuca de volta. Ele tentava, o Cuca recusou. Ele ficou tão abalado com a saída do Atlético, da forma como aconteceu, ele também ele se considera culpado. Mas a forma como aconteceu, ele ficou tão abalado, ele recusou uma proposta milionária do Fluminense. Por que não renuncia um pouco orgulho, vaidade e liga? Cuca, vamos acertar de uma vez as contas aqui. Pronto, final. Se não der, não deu. Mas tinha que tentar. Agora, voltando ao Curitiba, o Curitiba joga em casa com o Paysandu. 11 horas da manhã no domingo. Então o Curitiba precisa jogar tudo nessa partida. É um caráter decisivo esse jogo. É um jogo fácil. Esse é fácil? Mas não tem jogo fácil na Série B, mano. Não tem série nenhuma jogo fácil. Não tem. Veja a seleção brasileira. Jogo fácil, né? Com o Panamá. Meu amigo, o futebol está uma coisa muito complicada. Eu li uma notícia hoje no 12 Esportes, no site, que os dois candidatos mais fortes ao Bola de Ouro, Billigan, inglês, e Vinícius Júnior, brasileiro, estão com dificuldades com as suas seleções nacionais. Veja como é esse negócio de seleção. Ela é inferior tecnicamente aos clubes, não dá para comparar. Eles mudam o treinador, como a seleção brasileira, e continua a mesma coisa. O rendimento não melhora. Aí os cronistas esportivos convencionais e óbvios, eles já estão começando a criticar o Dorival Júnior. Como se o Dorival Júnior fosse o mágico de Oz. Não, o problema são os jogadores, gente. Onde é que está o equívoco? Insistir com Paquetá, insistir com Rafinha. Aí é um erro básico. Não, mas jogadores que já fracassaram em Copa do Mundo. Entendeu? A esperança na volta do Neymar. Ele vai descer com uma asa, né? Mas o Dorival também não é nada de... Não estou defendendo o Dorival Júnior. Mas são 6 jogos só que ele comandou a seleção. Mas tudo bem. Muito pouco tempo, né? Mas, ele teve um mês para preparar. E se perde para o Uruguai? Um esqueminha. Eu acho que a possibilidade de perder para o Uruguai é muito alta. O Gerson no Flamengo tinha que estar nessa seleção.
Eu, se fosse apostar aqui, eu apostaria que a seleção O problema da vai ser eliminada. seleção inglesa, lá ocorre o inverso daqui. Aqui, a maior parte dos comentaristas, principalmente da Rede Globo, da televisão aberta e da Sport TV, a maior parte é formada por jogadores, ex-jogadores. E aqui o ex-jogador, a exceção de um ou outro, do Roger, pouquíssimas exceções, eles passam o pano, eles não fazem crítica. Lá não. Lá pega aqueles bilionários, Lineker, Rio Ferdinando, Alex Shearer, Rocher. Eles dão cada pau nos jogadores e no técnico, que vou te contar. É verdade. Agora, então, nós temos duas situações. A situação do clube, os campeonatos europeus, né? E o próprio campeonato brasileiro, né? Se pega o Palmeiras e o Flamengo, jogam mais bonito que a seleção brasileira. Né? São times muito mais competitivos. Agora, a tal da seleção é complicado. Nós vamos ter muitas frustrações, porque a FIFA, irresponsavelmente, vai fazer uma Copa do Mundo com 48 seleções. Sim. Em 3 países. Imagine a logística da Copa do Mundo. Se nesta Copa América já está todo mundo reclamando do tamanho do campo, da forma do VAR, do nível de arbitragem. Olha, tem muita coisa errada, gente. Só que todo mundo está levando. Todo mundo ganha. E ninguém quer perder o cargo. Então eu não entendo mais, sabe? Eu sou de uma geração mais antiga em que existia, né, o dirigente com responsabilidade. Eu sou do tempo do Paulo Machado de Carvalho, né, do Julito Coutinho, de gente que, peraí, vamos trabalhar aqui. Você vê a atuação digna do Antônio Lopes na Copa do Mundo em que o Brasil foi pentacampeão. Ele que conseguiu convencer o Filipão a levar o Kleberson. E veja a importância do Kleberson na conquista do título. Como um jogador... Arrumou o time, porque não tinha o meia ponta de lança. Ele não só ajudou o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, como ajudou os alas. O próprio Cafu e o Roberto Carlos reconheceram que o rapaz dava o primeiro combate. Então, meu amigo, o futebol tem que ser assim, com gente com esse nível. E o Antônio Lopes, não sei se está trabalhando ainda. Não, está aposentado. Então, uma pena. Uma geração muito boa. Está fazendo a sua caminhadinha todos os dias no Leblon caminham Antônio Lopes e Evaristo de Moraes Filho. Você sabe? Evaristo Macedo. Evaristo de Moraes Filho. Eu acabei ficando amigo de todos, porque a gente convive, né? Você sabe eles quem passaram pelo futebol paranaense. Homens de altíssimo nível profissional. Exato. O próprio Dorival Júnior, uma pessoa maravilhosa. Só que o Dorival caiu a ficha, ele está assustado agora. Ele viu que esses jogadores ele não pode confiar muito. Você sabe quem, se eu não estou enganado, quem encontrou esses tempos aí o Antônio Lopes no Rio de Janeiro foi o nosso amigo André Pugliese. É? Ele falou que encontrou o delegado lá no Rio fazendo sua caminhadinha. O delegado tá lá. Que o delegado treinou os 3 times aqui, o Paraná, o Atlético e o Curitiba. Vamos falar um pouquinho do Paraná para a gente fechar o podcast. O Paraná começa a decisão para o Paraná. Patriotas e Paraná, sábado. O primeiro jogo aí desse mata-mata. São 2 jogos. Primeiro fora de casa, lá no Atílio Gionedes, está uma polêmica aí por causa dessa capacidade do estádio. E depois na Vila Capanema para fechar e garantir o acesso. Chegou a hora para o Paraná, né? Já entendo que a polícia não podia ter liberado esse estádio para esse jogo. Que vai de gente do Paraná para aqueles lados lá. Mas eles estão impedindo a torcida de adquirir ingresso. Então vai dar problema fora do estádio. Exatamente. Mafuz tem toda a razão. Não poderia ter jogo sido de alto lá risco. Esse jogo. E a polícia militar dá tempo ainda. Dá tempo. Tem que ficar esperta. Agora, tecnicamente, o Paraná decide na Vila Capanema. Não, mas não pode correr risco lá. E tá na hora do seu... Porque o Tcheque é outro que gosta do futebol alegre, descontraído. Tá na hora de fechar um pouco bem o campo. O empate será ótimo pro Paraná. Exatamente. Já ganhou na primeira fase de 1-0, não foi um jogo fácil. Mas foi aonde o jogo? Foi na Vila. Não. Então vamos tratar, o jogo é em Campo Largo. O empate é ótimo e na Vila o Paraná faz Mas não vai ser na Vila porque o Paraná já tinha vendido desde o ano passado um show pro Gustavo Lima, que é o dono do Paranavaí, né? Então esse jogo talvez seja no Couto Pereira. Na segunda-feira depois. Porque
porque o Curitiba joga no domingo, no sábado. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos aí do Paraná. Só me diga uma coisa, que você está aí, que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, 4 de julho. Você está perto do aniversário, né? Não levo em consideração essas datas magnas. Quando é o seu aniversário? É dia 7, né? Dia 7? Domingo. 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 Mafuz é... Uma grande festa. 7, eu quero só te dizer... 7/7. Quero 7, só te 7. dizer que Vai você fazer 7. é muito importante Não, vou para os fazer amigos. 7h30. 7h30. Não me envelheça antecipadamente. Eu quero dizer que você é muito importante para os teus amigos. Muito obrigado. E os meus amigos são importantes para mim. Aliás, o que resta na vida, se não fossem os amigos, o que seria da vida? Né? Nós estamos aqui, nós não pedimos para nascer. Quando a gente vê, já nasceu e já está no meio do bolo. Quando me perguntam... E não sabe a hora que sai. Quando me perguntam qual é o teu ideal de felicidade, Carneiro, para mim, eu digo que é a minha família, o meu trabalho, meus amigos, você e o uísque. O uísque e um Pinot Grigio Bianco. Mas que declaração, hein, pra gente fechar mais essa edição do Veja podcast. quantos anos de vida, né? Quantos anos de amizade? 70 anos de amizade? O Mafuz tem o seu lado cronista esportivo, mas ele também tem o lado Reinaldo Bessa, Dino Almeida, efeméride. Social, né? A coluna social. Carlos Jung. Mas que legal. Com essa declaração a gente fecha mais essa edição do Carneiro e Mafuz. Voltamos na quinta que vem, estaremos de volta, deixando de novo aquele pedido para você se inscrever, curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui para a dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Tchau, tchau, valeu!